Bom, e aqui a gente chega ao C.S. Lewis, que eu mencionei no nosso vídeo anterior. Se você não assistiu ao vídeo 1, assista, por favor, porque ali eu faço toda uma construção de como eu criei a Casa da Palavra, o que é que me fez desenvolver o pensamento, desenvolver a atenção e a ideia de chegar à Casa da Palavra. E aí eu falava sobre esse descolamento, né, da palavra com relação à realidade, e isso me traz muito à mente o que o C.S. Lewis defende neste livrinho chamado A Abolição do Homem. O C.S. Lewis é um excelente escritor, vale muito a pena, ele era amigo do Tolkien, amigo próximo do Tolkien, e ele tem vários outros livros ali, tem uma pequena coleçãozinha dele. O Cristianismo Puro e Simples é maravilhoso, assim, vale muito a pena ler. E qual é a grande questão do Lewis aqui? Ele começa, é um livrinho tão inofensivo, aparentemente, né? Fininho, mas você não tem ideia da densidade do que está aqui. E ele começa contando uma história de um manual chamado Green Book, que era um manual muito corrente na época, no tempo dele. E ali era um manual de escrita, era um manual de gramática, que teoricamente estava ensinando de maneira muito objetiva os alunos a escreverem bem. Só que em determinado momento, ele conta a história de uma pessoa que, estando diante de uma cachoeira belíssima, a pessoa diz que aquela cachoeira era sublime. Ele nem fala que a cachoeira era belíssima, na verdade. Ele fala que estando diante de uma cachoeira, a pessoa diz que aquela cachoeira é sublime. E o manual imediatamente corrige esse adjetivo, corrige esse deslumbramento, esse comportamento, falando o seguinte: quando ele diz sublime, não está afirmando nada sobre a cachoeira em si. Ele está apenas descrevendo um sentimento privado, uma reação subjetiva. Ou seja, a cachoeira não é sublime. O aluno é que sente algo que ele chama de sublime. E é muito interessante porque o Lewis parte disso, deste singelo acontecimento e de outras lições que aparecem ali no tal do Green Book, no tal do livro verde, para construir toda a ideia dele aqui de abolição do homem. E especificamente eu quero comentar aqui um capítulo que se chama Homem Sem Peito, porque o que ele defende é o seguinte. Eu vou até abrir aqui a página em que ele fala isso especificamente. Olha aqui, ó. Ele diz o seguinte: nenhuma emoção é, em si mesma, um juízo. Então, de fato, uma emoção não é um juízo que você faz a respeito de algo, ok? Nesse sentido, todas as emoções e sentimentos são alógicos, mas elas podem ser racionais ou irracionais quando se conformam ou deixam de se conformar à razão. E se essa razão, aqui sou eu te falando, estiver em congruência, estiver ligada à realidade, bom, então aquilo que você está percebendo, por exemplo, como a palavra como sublime, está intimamente vinculada à realidade. Então, se aquela cachoeira é objetivamente bela, e aqui tratando belo como uma categoria objetiva, como algo que existe objetivamente, se aquela cachoeira é objetivamente bela e aquela pessoa deslumbrada com a cachoeira diz que aquela cachoeira é sublime, então aquela palavra sublime não diz respeito apenas a um sentimento daquele indivíduo, como se os sentimentos fossem um universo absolutamente descolado da verdade, descolado da realidade em si. Aquela palavra, na verdade, está intimamente vinculada à realidade. E fazer com que esse indivíduo, com que esse aluno, acredite que o desenvolvimento pleno de uma maturidade, de uma adultez, de uma gravidade, digamos assim, adulta, fazer com que ele acredite que esta gravidade, esta adultez, depende de ele abandonar completamente qualquer percepção subjetiva dele ou qualquer emoção dele diante da verdade, é fazer com que ele se torne um ser menos homem, menos humano. É um princípio de abolição do próprio homem. Porque eu estou tentando fragmentar algo que no homem é integrado. O homem não é assim uma caixinha de emoção, uma caixinha de razão. O que acontece é que existe essa zona intermediária que ele chama de peito, que faz com que a razão, faz com que os sentimentos se amoldem à razão, sendo esta razão, de preferência, obviamente, ancorada na realidade. Então, a minha razão intelige a realidade, uma realidade que é objetiva, a realidade é objetiva, evidentemente.
E a minha razão se amolda a ela e os meus sentimentos refletem isso. Então, se eu sou uma pessoa ordenada, diria o Lewis, e eu estou diante de algo que é objetivamente belo e eu chamo aquilo de sublime, esta palavra sublime diz muito a respeito da cachoeira em si também. Ela não diz só algo a respeito do meu próprio sentimento. Não existe esse descolamento, porque não são dois universos paralelos, entende? E eu até anotei aqui. Lewis retoma uma visão clássica da pessoa humana. Razão, instintos e instintos em uma região intermediária que ele chama simbolicamente de peito. É ali que os sentimentos são educados pela razão. E é ali que nós aprendemos a amar o que merece ser amado e rejeitar o que merece ser rejeitado. Porque existe o mal objetivamente e existe o bem objetivamente. É claro que dentro dos casos concretos, dentro da casuística, sempre vai haver uma zona cinzenta que merece alguma discussão, etc e tal. Mas se eu nego que o bem existe objetivamente, o mal existe objetivamente, a beleza existe objetivamente, a verdade existe objetivamente, eu caio na zona de um completo relativismo. E qual é o problema desse relativismo? É o problema que nós vimos no vídeo anterior. Nós começamos a morar, cada um no seu universo paralelo, das palavras que moldam a nossa ideologia particular. Eu perco a conexão com a realidade real, com o perdão do pleonasmo, a partir do momento em que eu nego a existência dessa mesma realidade. E aí ele fala, é ali que aprendemos a amar o que merece ser amado, rejeitar o que merece ser rejeitado, admirar o nobre, sentir repulsa pelo vil, etc e tal. E aí o Lewis continua aqui, ó. Dizer que a catarata é sublime significa dizer que a nossa emoção de humildade é apropriada ou coordenada, e a humildade, parênteses aqui, tem muito a ver com reconhecer o tamanho das coisas do jeito que elas são. Assim, você reconhecer o seu próprio tamanho do jeito que você é. Então, uma pessoa, por exemplo, que é muito grandiosa, mas fica insistindo em falar que ela é muito pequena, ela não está sendo humilde, porque ela não está dando o tamanho que ela é, de fato, perante a situação. Então, humildade tem a ver com o reconhecimento das coisas como elas são. Então, vou começar de novo. Dizer que a catarata é sublime significa dizer que a nossa emoção de humildade é apropriada ou coordenada com a realidade. E assim falar de algo que vai além da emoção. De igual modo, dizer que um sapato serve é falar não apenas do sapato, mas também dos pés. Então, falar que a catarata é sublime é falar de você, com certeza, do que você percebe, mas também falar da catarata em si. Assim como dizer que o sapato serve é falar do sapato, tamanho do sapato, mas também do tamanho dos pés. Agora, é claro, a gente pode entrar no mérito de, olha, não, esse sapato não é do tamanho desses pés. Aqui existe um hiato entre uma coisa e outra. Se o pé é muito menor, ou então o pé é muito maior. Por isso que eu estou falando, o caso concreto sempre é passível de discussão, digamos assim, mas não se pode negar a existência do sapato e a existência do pé, e que um serve para o outro, digamos assim. E aí ele termina. De acordo com essa visão, o mundo dos fatos, sem um só traço de valor, e o mundo dos sentimentos, sem um só traço de verdade, o sentimento tem nada a ver com a verdade em si. Bom, se for assim, sem que haja entram em confronto, sem que haja qualquer possibilidade de aproximação. Então, essa visão desse livro está separando 100% o sentimento da verdade. Aí ele termina. Eu acho essa conclusão brilhante. Ele fala assim, ó, em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos a sua função. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que eles sejam frutíferos. Eu estou desensinando o meu aluno a reconhecer a verdade objetivamente falando com todos os seus órgãos sensitivos e com toda a sua razão, fazendo com que ambos converjam aqui no peito. E eu espero que ele seja um menino virtuoso, um menino honrado. Nossa, que susto eu vou levar quando esse menino simplesmente se tornar um delinquente. Quando ele simplesmente se tornar um ser amoral. Eu não vou nem falar imoral, mas um ser amoral. Se eu estou ensinando para ele a ser exatamente assim. Então, note que aqui nós temos mais um problema, né? Que é o problema do descolamento das palavras, que é exatamente o problema que nós dissemos aqui anteriormente, só que agora trazendo um outro exemplo, com um outro nível de complexidade, que é o descolamento do universo das palavras do universo do real. Esse hiato
entre uma coisa e outra, essa falta de tentar sempre buscar fazer com que uma coisa se colhe a outra, não estou dizendo que isso seja fácil, não estou dizendo que isso seja assim, preto no branco. Não, é claro que nós podemos sempre discutir qual é a melhor palavra, se essa palavra é a mais peremptória, se ela é a mais bem-vinda, se ela é a mais precisa. Não, isso aqui de fato descreve a realidade? Não, eu acho que sim, eu acho que não. É claro que cabe aí a discussão, mas nós não podemos negar que nós precisamos colar uma coisa à outra. E aí, trazendo isso para a nossa vida cotidiana, e aqui eu acho importante nós amarrarmos com a nossa vida cotidiana, porque senão fica parecendo que é assim, não, é a história de um livro que fala sobre uma palavra específica, que é a palavra sublime. Não, não. Nós começamos a perceber o perigo que existe ao dissociar o universo das palavras do universo do real. E aqui eu trouxe vários exemplos cotidianos, porque eu queria que você visse que o Lewis não é um escritor de outro século falando coisas distantes, ele está falando de nós aqui, do nosso dia a dia, dos nossos dois pés no chão. Então, por exemplo, exemplos do nosso dia a dia. Você mente deliberadamente para evitar uma consequência concreta que iria acontecer ali. E aí, depois de você mentir, você, na sua vida cotidiana, mente. Quem nunca mentiu na vida, né? Mesmo criança, a gente mente. Então, você mente. Em vez de falar assim, eu menti. Essa é a declaração da realidade. Olha, eu menti. Era tal coisa, eu falei tal coisa. Aí você diz, olha, eu precisei omitir essa informação para nós preservarmos a situação. Você conta uma história para você mesmo, em vez de declarar as coisas como elas são. Talvez isso de fato seja verdade. Olha, eu precisei omitir tal situação para preservar tal informação para preservar a situação. Talvez isso até seja verdade, mas sempre vale a pena averiguar. Porque talvez a palavra mais justa, no caso, seja simplesmente eu mentir. E talvez você só consiga tomar as ações efetivas diante daquilo e se redimir diante daquela situação se você declarar com todas as palavras eu menti. Talvez você precise dessa palavra, eu menti, que vai aterrar você na realidade e vai fazer com que você haja diante disso, né? Então o fato não muda, mas a palavra cria em você um álibi emocional, digamos assim, né? Outro caso, você age com indiferença diante de uma necessidade clara do outro. Então alguém precisa de você, você tem todas as ferramentas para atender, mas você age com indiferença. E aí, em vez de dizer alguma coisa, por exemplo, como, olha, eu fui egoísta, ou eu fui indiferente para com aquela pessoa, você fala, não, eu estou aprendendo a me colocar em primeiro lugar. Por exemplo, eu não estou desmerecendo alguém que esteja aprendendo a se valorizar, não é isso. Mas quando você conta essa história para você está dando uma afagada no seu ego, você está contando uma história para você mesmo de que você na verdade é muito bonzinho, de que na verdade você não ignorou a pessoa que precisava da sua ajuda e você tinha todas as ferramentas para ajudá-la e você não quis, simplesmente. Porque talvez essa seja a realidade. Talvez não seja, tá? Talvez você não tenha as ferramentas para ajudar aquela pessoa, mas talvez seja. E se você não declarar com todas as palavras, quem uma vez me despertou para isso de maneira muito assustadora até, foi o Jordan Peterson, em 2018, quando eu li aquele livro 12 Regras para a Vida dele. Eu não estava preparada para o 12 Regras, porque caiu na minha cabeça como se fosse uma bigorna. Eu nunca tinha visto alguém falar sobre esse assunto de maneira tão crua. O Jordan Peterson tem esse jeito cru dele de falar. E eu nunca tinha entrado em contato com esse tipo de abordagem, digamos assim. Eu não conhecia C.S. Lewis, conhecia assim de nome, mas nunca tinha lido. Eu não conhecia grande parte dos autores que falam sobre isso. 1984, eu li depois do George Orwell, que também tem um peso muito grande nas palavras. E outros autores da filosofia que falam sobre a densidade da palavra, o próprio Aristóteles, o próprio Platão, sobre o peso da palavra, os próprios ensinamentos teológicos. Depois que eu fui ver que tudo isso corrobora o que o Peterson falava lá atrás, que ele fala que não adianta você criar um universo na sua cabeça, se na hora que você confronta a realidade é um muro de tijolos, entendeu? E ela não vai sair dali. Por mais que você diga que ela é, sei lá, um canteiro de flores, ela vai continuar sendo um muro de tijolos. Então, quanto mais você se adequar àquilo, melhor para você, né? Mais exemplos, relações afetivas e familiares. Uma pessoa se afasta progressivamente de um casamento. Você tá lá, você começa a se afastar do seu casamento, o casamento fica frio, né? Aquelas situações mal resolvidas, aquele diálogo que não acontece, aquela falta de paciência que permeia o seu cotidiano, né? Ninguém conhece um casal assim. Então, você não conversa, você não enfrenta, você não decide nada. E aí, quando alguém questiona, você não diz eu estou abandonando o barco. Olha, eu estou abandonando o barco.
Não, você fala assim: "Eu estou num processo de reconexão comigo". Talvez você precise de uma reconexão, talvez seja o caso, mas talvez você esteja simplesmente abandonando o barco, entendeu? E o jeito melhor de você reconhecer e declarar a realidade para que você faça algo de útil e frutífero a respeito disso, seja dizer: "Eu estou abandonando o barco". Eu não tô nem falando de você mesmo, às vezes você olhar para o outro e falar assim: "Fulano tá abandonando o barco", sabendo de toda a situação, fulano, você que é um terapeuta, por exemplo, ajudar essa pessoa a dar nome às coisas, você tá abandonando o barco. Fazer com que essa pessoa diga em voz alta o que é que de fato está acontecendo. Em vez de maquiar, né, a psicologia muitas vezes faz isso, a psicologia moderna, ajuda a pessoa a maquiar muito para que tudo gire em torno dela, do ego dela, né, das necessidades dela e tudo mais, esquecendo que ela tem deveres sociais a cumprir, que ela tem um casamento para sustentar, que ela tem filhos para criar. E como que ela vai fazer isso? Ela precisa declarar que ela tem aquelas responsabilidades. Talvez um dos maiores dilemas do mundo moderno, o Dalrymple fala muito disso. Eu já citei o Dalrymple num vídeo lá no YouTube. Vale a pena demais ler um livro dele chamado Podres de Mimados. Ele mostra como nós viramos uma sociedade infantilizada. E ele mostra por A mais B isso, assim, como a gente ficou perigoso, nós ficamos perigosos por causa dessa necessidade de validação pública, essa necessidade de, nossa, olha como eu sou a vítima, olha como eu sou o coitado, em vez de trazer a responsabilidade para si individualmente. Sem se colocar no meio de um grupo, no meio de uma minoria, no meio de um não sei o quê. Não, não. Eu individualmente sou responsável pelos meus atos. O que que eu estou fazendo em prol deste relacionamento, disso, disso, disso. Isso não impede que eu seja vítima em determinada circunstância. Mas mesmo uma vítima tem que olhar para si mesma e pensar: o que que eu posso fazer nessa circunstância? Porque se ela se olhar só como uma vítima eternamente, que vida é essa, entendeu? Que eu, dadas as minhas circunstâncias, posso fazer? Isso tem muito a ver com o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é o pai da logosofia. Estava lá dentro do campo de concentração, Viktor Frankl, pesando 40 quilos. Ele era psiquiatra. E desenvolveu a logosofia lá dentro, que tem a ver com essa busca individual e intransferível que pode acontecer em qualquer lugar, até num campo de concentração, essa busca por sentido. E essa busca por sentido é uma busca individual e intransferível, que nós parecemos ter abandonado, né, nesse jeito moderno de tratar os nossos afetos, de afagar os nossos afetos, etc e tal. Então, mais um exemplo, um pai deixa de impor limites claros ao filho, que é uma forma de amor. Às vezes a gente acha que limitar os nossos filhos, restringir as coisas que os nossos filhos devem fazer é uma forma de desamor. Não, é o contrário, permitir que ele faça tudo é uma forma de desamor, porque é muito mais fácil. Você está deixando seu filho ir para um barco ao léu, deixando de educar o seu filho. Como pode ser feliz uma pessoa que não tem sua alma educada? De quem é essa responsabilidade inicial? Dos pais. Então, ele não diz: "Eu não estou educando", ele diz: "Eu quero respeitar a autonomia dele". O menino está lá quebrando o pau, eu quero respeitar a autonomia dele. Todo mundo já viu um pai que fala assim: "Fulano tem um gênio forte, fulano tem um gênio forte". Talvez eles até tenham um gênio forte, mas muito provavelmente existe uma falha de educação também, que fica caindo ali na conta do tal do gênio forte do menino, né. Um profissional entrega algo mal feito e em vez de falar: "Eu fiz mal", "Olha, eu fiz mal, não prestei atenção, quis fazer correndo, deixei para a última hora", em vez de falar isso, ele fala: "Foi o melhor que eu consegui fazer dentro das minhas condições". Pô, condições que você mesmo se impôs, entendeu? Não, Lara, eu realmente estava em condições muito limitadas. Eles me deram 2 dias para eu terminar o trabalho, eu estava sobrecarregada. Eu falei: "Não, então tudo bem, então foi o melhor". Aí aqui cabe. Muitas vezes não cabe, entendeu? E aí você conta uma história para si mesmo. E assim por diante. Eu coloquei aqui outros exemplos, mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: o problema não é só a suavização da linguagem, não é só uma questão de eufemizar a situação, não é isso, não é só a suavização. É quando a linguagem deixa de apontar o que aconteceu, quando ela não aponta para o que aconteceu, de jeito nenhum. Parece que ela aponta, porque ela está falando sobre aquele objeto, mas ela está falando coisas totalmente periféricas daquele objeto, fazendo uma leitura totalmente errada, né. Então ela apenas protege aquilo que você julga conveniente dentro de determinados casos. Então quanto mais intimidade nós tivermos com a palavra, quanto mais nós entendemos a função da palavra, a função das frases bem construídas, das palavras bem colocadas, de um vocabulário amplo que me ajude a nomear esses fenômenos do mundo, que me ajude a entender o que existe de objetivo, o que existe de subjetivo, o que é emoção, o que é razão, o que é verdade, o que é percepção.
Quanto mais eu tiver esse vocabulário, um vocabulário que me ajude a nomear as virtudes e os vícios meus e dos outros, mais capacidade eu tenho de enxergar o que existe. Existe uma ideia do professor Olavo que é muito bacana, ele fala num ensaio dele chamado O Abandono dos Ideais, eu acho que é O Abandono dos Ideais, eu tenho quase certeza, é um ensaio longo, mas que vale super a pena ler. E ele fala algo interessantíssimo, ele fala que o que não está no seu vocabulário não está na sua consciência, mas isso não significa que não esteja na sua existência. E aí a gente começa a viver de maneira fragmentada, não está na sua consciência, mas o seu corpo reconhece com aquela parte não consciente dele, que é uma parte gigantesca. Então, de alguma forma, no fundo, você sabe qual é a situação real, mas no nível inconsciente, porque seu vocabulário não dá conta daquilo, porque a sua leitura da realidade é distorcida. Mas você sabe qual é a verdade, com todos os seus outros órgãos do sentido, digamos assim. E aí você começa a viver de maneira fragmentada. O que você fala, o que você declara, o que você coloca em palavras, não tem a ver com o que de fato é. Mas você sabe, no fundo, pela lei natural mesmo, o que de fato é. E aí você começa a viver de maneira fragmentada. Você já deve ter feito isso quando você, qualquer pessoa, né, que eu tô usando um você genérico, eu também, quem nunca fez isso. Você defende um negócio errado, aí você se dá conta de que você defendeu um negócio errado, mas você já defendeu aquilo, então fica meio feio voltar atrás, entendeu? Jovem faz muito isso, o tal da adolescente é mestre em fazer isso. Defende um negócio pro pai e pra mãe, aí o pai e a mãe provam para mais ver que ele está errado. Meu filho, ele cria uma história que convence, assim, ó, qualquer pessoa para poder manter aquela versão inicial. Por quê? Porque voltar atrás dá trabalho, porque voltar atrás exige que a gente desça do orgulho. Eu li um negócio interessante, que Santo Agostinho fala que todos os pecados veneram o mal, se aproximam do mal, com exceção do pecado do orgulho. Porque o pecado do orgulho se aproxima do bem. O orgulhoso acha que ele está fazendo bem, ele acha que está defendendo uma coisa boa, que ele fez algo muito positivo, só que ele se aproxima do bem para destruir aquele bem. E usar a linguagem para descolar sua percepção de mundo da realidade, não deixa de ser isso. É se aproximar do bem para esmagar o bem. No nosso próximo vídeo e último vídeo, eu quero falar para você o que é que tudo isso que eu disse até agora tem a ver com a Casa da Palavra. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou dizer o que é a Casa da Palavra, como ela vai funcionar e dizer que eu espero você com muita alegria, eu estou muito empolgada com isso. Até o próximo vídeo.